Abra sua Bíblia em Atos 2, 46. Aleluia. Como é bom esse lugar, irmãos. Não falo esse espaço, eu falo esse lugar de comunhão com o Pai. É bom nós estarmos reunidos. E esse é o propósito nosso aqui. Mas eu falo no sentido dessa comunhão com o nosso Pai. Esse lugar de comunhão com o nosso Pai não tem preço. Jesus Cristo que pagou, aleluia. Se quiser colocar aqui, a igreja achou, amém? Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Que coisa bonita, né, irmãos? Era assim como a igreja dos Atos viviam. Você prestou atenção? Todos os dias continuavam se reunindo no templo. Todos os dias. Todos os dias, né? Sim, todos os dias. Irmãos, é muito triste quando um crente ele acha que ele não precisa ir para a igreja, né, irmãos? O que será que... Será que as condições do mundo que eles viviam eram pior que as nossas hoje? Eles achavam interessante, importante estar todos os dias na casa do Senhor reunidos. Eles viram que havia uma necessidade. E eu quero falar para os irmãos, hoje, com tanta tecnologia, com tanto avanço do mal, das trevas, eu creio que a carga maligna espiritual hoje está muito maior. Quem concorda comigo? Hoje nós enfrentamos pressões, não perseguições talvez que eles sofriam, mas perseguições. Às vezes nossas crianças, irmãos, estão sendo atacadas nas escolas. Nossos jovens, adolescentes viraram alvo. Você já parou para pensar nisso? Nossos adolescentes, nossos jovens viraram alvo da mídia. Existe uma guerra hoje terrível contra a família. Não falo somente a família cristã, mas a família, o projeto natural, primordial, que Cristo, que Deus criou. O projeto lá do Éden. Existe um ataque terrível hoje contra a família. Então, quem concorda aqui que hoje nós precisamos muito ter tempo com Deus? Preste bem atenção, hoje nós somos bombardeados. Quem aqui é bombardeado, irmão? Sempre, né? Quem aqui é tentado a pecar contra a palavra? Todos os dias. Sofremos várias aflições. Às vezes você passa uma aflição, vence ela, daqui a pouco vem ter outra novinha. Você já teve essa impressão disso? Quem aqui às vezes acorda com um pensamento errado? Ninguém tem coragem de levantar a mão. Eu vou levantar a mão por você. Eu já levantei com o pensamento errado, irmão. Agora, quem que te faz com o pensamento errado? A gente expulsa e fica com a palavra, amém, irmãos? Não quer dizer que o pensamento errado ele venha sobre você, não quer dizer que ele é seu, tá? Abri uma exceção aqui. Nós estamos no mundo e a nossa alma precisa ainda ser renovada. Então, pensamentos errados, sim, pode vir sobre a mente do crente. Agora, esse pensamento só vai ser seu a partir do momento que se você aceitar ele. Se você alimentar esse pensamento. E se você alimentar ele, aí você vai praticar o que é errado contra a palavra.
Eu só estou falando isso para os irmãos começarem a pensar juntamente comigo. Então, agora eu quero fazer a pergunta. Será que o tempo que nós congregamos é suficiente contra tudo isso que eu acabei de falar? Contra esses bombardeios, essas tentações, esse estado da nossa alma que ainda não foi salva? E eu não estou falando nem daquele que falta culto. Né, pastor? Eu estou falando daqueles que congregam regularmente. Vem na terça, na quinta. Quem sabe que tem terça, tem oração aqui? Amém. Quarta-feira tem oração das mulheres. E quinta tem culto. É bom lembrar, né? Vai ver que alguém não prestou atenção nos anúncios, né? Eu estou falando desses. Será que esse tempo é suficiente? Você viver só desses cultos? Vamos pensar, sim, que os crentes aqui congregam os 3 dias, né, pastor? Vamos pensar os 3 dias por semana. Você já parou para pensar? São 3 dias. Na quinta e no domingo a gente fica mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Botar na terça-feira mais 1 hora. Será que essas poucas horas que nós ficamos contra 7 dias na semana, será que é o suficiente? Não é, irmãos. Porque acredite, quando você... Não quer dizer que naquele dia que você vai cultuar a Deus, que o diabo não vai deixar você quieto, não. Ah, porque você foi na igreja os 3 dias, o diabo vai te deixar tranquilo. Não. Ele vai continuar mandando as suas investidas. Pense comigo. Se você comesse 3 vezes na semana, como é que você ficaria? Tem gente que não consegue, come mais de 3 vezes, 4 vezes por dia. 5, 6 vezes. Imagine, e a sua vida espiritual? Será que nós temos dado o alimento necessário para a nossa vida espiritual? Será, irmãos? Quero fazer outra pergunta. Será que esse tempo que nós temos aqui, que você ouve a palavra, que eu ouço a palavra, uma hora eu estou ouvindo, uma hora eu estou pregando, mesmo tempo eu estou ouvindo também, mas será que esse tempo que nós estamos ouvindo aqui é o suficiente para o pastor, para o ministro tratar de todas as coisas nas nossas vidas? Será, pastor, que é suficiente? Será que dá tempo? Irmão, eu antes de ministrar essa palavra, eu estava pensando, meu Deus, é tanta coisa que a gente precisa ser tratado. O que eu vou pregar? Se o pastor falou, ele basta ver mesmo desespero, né, pastor? Por que eu vou pregar? E a resposta que Deus falou para ele foi o quê? Prega a palavra. Mas é tanta coisa, irmãos. Vou citar alguns exemplos. Tem pessoas que têm problema na área, têm dificuldade de perdoar. Tem outros que têm problema na área de oferta, de dízimo. Tem outros que são almáticos, movido pela alma. Tem outros que têm problema na área sexual. Tem gente que tem problema na mentira, na inveja. É tanta coisa. Tem problema na fé, pessoa cabisbaixa, pessoa não consegue andar em fé, viver em fé. É tanta coisa. Como que o pastor, meu Deus, como que a gente vai fazer tudo isso num culto, né, pastor? É muita coisa para ser tratado. E eu pergunto, é suficiente esse tempo para tratar de todos isso? Não é. Aí é onde entra a mensagem. Fala para o teu irmão. É necessário ter uma vida devocional com teu pai. Além desse tempo aqui, irmãos, que é muito precioso e é muito importante. Pense assim, a igreja é como se fosse uma escola. O professor vai te ensinar, mas você vai ter que pegar o caderno e o livro para ler. Irmão, eu me lembrei que agora eu parei, mas quando eu dava aula de instrumentos, de guitarra ou de violão, eu me lembro que eu passava para os alunos tudo aquilo que ele deveria ensinar. E eu me lembrei que tinha alunos que estavam sempre na primeira aula. A aula dele era sempre a primeira. Era sempre a primeira, porque eu passava aqui para ele, não treinava, ele não praticava. E eu falava, se você treinasse aqui 10 minutos por dia, quando você chegar na próxima aula, você vai estar diferente. Mas ele fazia? Não. Resumindo, era sempre a primeira aula. Será que tem crente que está na primeira aula ainda, pastor? Vou beber uma água aqui.
Será que tem crente que está na primeira aula aí, Evangel? Primeira série. Ou seja, o objetivo do professor é te instruir o que você tem que fazer. Eu sei que lá na escola, lá, às vezes as pessoas dão um calote pro professor, passa na cola. Tem pessoa até na faculdade que passa na cola, tem um expert, cara que consegue colar até na faculdade. Compra as notas. Irmão, mas isso no vida espiritual não funciona. Não vai funcionar. Precisamos, fala para o teu irmão, precisamos ter tempo com Deus. E eu pergunto, outra pergunta, como está a sua vida devocional com Deus? Como está a minha vida devocional com Deus? O que é isso, André? Vida devocional. Irmãos, falar de uma maneira bem simples, é o período de tempo que nós gastamos com as coisas espirituais. Vida devocional é o período de tempo que você se dedica a Deus. É o teu momento com Deus. É o momento que você tira para ter comunhão com o seu Deus, no dia a dia. Dia a dia. E vida devocional vai envolver oração, vai envolver oração em português, oração em outras línguas também. Envolve leitura bíblica da Bíblia. Amém, irmão? Crente lê Bíblia. Quem sabe que crente lê a Bíblia? Fica mal, né? Falar que crente não gosta de ler a Bíblia, né? Mas crente lê a Bíblia, irmão. Vida devocional envolve estudo da Bíblia, que é diferente de ler. Sabia disso? Às vezes só o ler não é o suficiente, você tem que estudar, você tem que mergulhar. André, mas eu não entendo. Mas que nem o pastor falou, o que você está fazendo para isso mudar? Eu também, quando eu comecei a ler a Bíblia, não entendia nada. Mas à medida que você vai se dedicando, vai lendo, irmãos, o Espírito Santo pega junto. Amém, irmãos? Vida devocional também envolve também, irmão, de ler bons livros. Nossa igreja trabalha muito forte nisso. E deixa eu te falar uma coisa a você. Nem sei se deveria falar isso. Mas tem livro dali que você consegue até baixar de graça. Não estou querendo quebrar a livraria da igreja não, mas tem livro ali que você consegue baixar de graça em PDF e ler como a Bíblia. Não esses livros novos, né, mas alguns livros ali de Kenneth Hagin, você consegue de graça. Tem alguns livros que tem ali que você ainda consegue comprar ele digital, quem gosta de livros digitais. Irmãos, hoje tem tantos recursos, né, irmãos? Tem Bíblia em áudio, eu não sei ler. Abençoado, tem Bíblia em áudio. Isso envolve também, irmão, declarações de fé. O que você declara quando você acorda? Alguém fala, bom dia. Bom de quê? Deve ter pessoa que fala isso, né? Bom dia. Não vi nada de bom. Que bom. Fala, mas isso não sai da minha boca. Vida devocional, irmão, envolve ouvir pregações. Envolve ouvir teu pastor. Ah, o pastor só corrige. Mas ouve, irmãos. Pega o hábito de ouvir. Sabe o que a gente tem que ouvir, nosso pastor? Quem sabe disso? Tem pessoas, irmão, interessante. Tem pessoas que às vezes não ouvem a mensagem daqui. Mas fica ouvindo outras mensagens por aí. Não estou dizendo que a pessoa não pode ouvir. Mas por que não ouve aqui? As mensagens dos ministros aqui. Tem alguma coisa aí, né, pastor? Tem alguma semente de desonra nisso aí. É algo que precisa ser examinado. Irmãos, isso é vida devocional. Ou seja, gastar tempo com Deus. Vida devocional é isso, é você gastar tempo com Deus. É você buscar ter intimidade com teu Pai. Lendo a Bíblia, orando, estudando a Bíblia. É o seu momento, você e Deus. E eu quero dar alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu quero dar, quem tinha essa vida, sabe quem é? Jesus. Talvez alguém pergunte, para que Jesus precisa ler a Bíblia e orar, pá? Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos. Você sabia que Jesus lia a Bíblia? Jesus, uma certa vez, está lá em Lucas 4, 17, ele abriu a Escritura
Ele leu lá em Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar e pôr liberdade. Eu esqueci exatamente como forma o versículo, mas ali naquele texto ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. E lá no final da passagem ele fala assim, hoje se cumpriu essa escritura, diante dos vossos olhos. Ele se reconheceu na escritura. Por quê? Ele tinha intimidade com as escrituras. E se você começar a ler os evangelhos, você vai ver várias vezes Jesus citava os profetas, Jesus citava os patriarcas, Jesus citou Moisés, Jesus citou Jonas, Jesus citava o Pentateuco, Jesus citou a lei. Jesus lia a Bíblia, irmão. Só que não era essa Bíblia, era o Torá deles, né? A Bíblia dos judeus. Mas Jesus lia a Bíblia. E Jesus, será que Jesus orava? Vamos ler um versículo. Marcos 1, 35. Olha só o que Jesus disse. Olha só o que está escrito aqui, Marcos 1, 35. E levantando-se de manhã, muito cedo. Levantando-se de manhã, muito cedo. Irmão, se seu tempo é muito cedo, esse é seu tempo. Fazendo-se ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Olha o exemplo de Jesus aqui para nós. Eu vou ler outro versículo, Lucas 6, 12. Não precisa se preocupar em abrir esses textos agora não, irmãos. E aconteceu que naqueles dias saiu do monte a orar e passou a noite em oração. Olha o mestre ensinando. Ele passou a noite orando. Para que Jesus orava? Fala assim, irmão, antes de Jesus estar para as pessoas, não entendeu, né? Antes de Jesus estar para as pessoas, ele esteve com o Pai. Você entendeu? Antes de Jesus ir pregar o Evangelho, antes de Jesus fazer o que ele ia fazer, ser o que ele tinha profetizado a respeito dele, ele esteve com o Pai. Ele não só lia a Bíblia, mas ele tinha uma comunhão, uma intimidade com seu Pai. Os crentes de Bereia foi citado aqui na quinta-feira, os crentes de Bereia. Daqui a pouco você abre a Bíblia, mas só ouve por enquanto. Atos 17, versículo 11. Diz assim, ora estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, por receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Examinando, eles não liam somente, irmão. Eles faziam exame, um autoexame das Escrituras, todos os dias. Prestou atenção? Para ver se as coisas que eram de fato assim, eles ouviam, os apóstolos, beleza, mas eles pegavam as Escrituras e examinavam. Vamos ver se esse rapaz está pregando mesmo na palavra. Consequência disso, a Bíblia diz que eram mais nobres. Eles viviam uma excelência em Deus maior do que a igreja de Tessalonicenses. Por quê? Se dedicavam todos os dias. Irmãos, aquele que se dedica à palavra todos os dias, é impossível ele não mudar. É impossível. Pense numa coisa impossível. Você está exposto todos os dias à Bíblia e você não vê mudança. Em toda a área da tua vida, emocional, espiritual, financeira, familiar, é impossível. Porque as Escrituras não é simplesmente palavra jogada ao vento, ela é poder de Deus, irmão. Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Existe vida, irmão, na palavra. Outro exemplo, o irmão sabe que os crentes, eles compartilhavam Escrituras. Eles não tinham WhatsApp, não tinham Messenger, não tinha Facebook, não tinha Instagram, sei lá, Instagram, não sei como é que se fala, como é que é? Instagram? Tem gente que fala Instagram, sei lá. Enfim, eles não tinham, mas eles compartilhavam as Escrituras, olha só. Colossenses 4,16. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, faz com que sejam lidos também na igreja dos Tessalonicenses, e vocês leiam também a carta deles. Olha, vocês leem essa carta
Depois passa para a igreja do Laodicenses. Depois você lê a deles também. Compartilhamento de escrituras. E ele aqui falou, todos eles deveriam fazer isso. Olha como que isso era levado a sério, irmão. E tem que ser levado a sério. E no Tessalonicenses também 5,17 fala assim também, ó. Peço consistência em nome de Jesus, que esta carta seja lida por todos os irmãos. O apóstolo Paulo que estava implorando. Então, irmão, se seu pastor te implorar para ler a Bíblia, você não pode reclamar, não. Ele está fazendo o dever dele como pastor da igreja. Olha só, eu peço em nome de Jesus que vocês leiam a Bíblia. Leia essas cartas. É importante ler a Bíblia ou não é, irmãos? Você sabia que Pedro e João, eles tinham a hora da oração? Sabia disso? Atos 3, verso 1 diz assim, Pedro e João subiram ao templo, a hora da oração, a nona. E aí, qual é a tua hora da oração? A nona era 3 horas da tarde. Alguém poderia ver assim? Malandro, nem ia falar outra palavra, mas não pode não. Malandro, 3 horas da tarde, você hora de estar indo orar? Eles não eram preguiçosos não, irmãos. Eles queriam comunhão com o Pai. Qual é a hora da sua oração, irmão? A Bíblia diz assim, ó, Atos 2, 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Irmãos, eles levavam esse negócio de vida com Deus muito a sério. É por isso que às vezes tem tantos danos no corpo de Cristo. As pessoas esperam que os pregadores, que os ministros façam o trabalho deles. E isso não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora eu quero falar uma coisa muito importante. Vida devocional versus serviço cristão. Será que é a mesma coisa, irmão? Será que vida com Deus, vida devocional é a mesma coisa que serviço cristão? Se você tem dúvida, eu vou te responder claramente. Não. Vida com Deus, vida devocional é uma coisa, serviço cristão é outra coisa. Você pode fazer o serviço cristão e não ter uma vida com Deus. Você sabia? Você pode até pregar e não ter uma vida com Deus. Que é isso, André? É, irmãos. Tem pessoas aí que o cara é craque em homilética. Ele pega um texto lá, ele desmembra aquele texto lá em tópicos e prega. Isso já aconteceu, infelizmente. Algumas pessoas que estavam pregando, mas a vida deles estava um bagaço. Mas chega uma hora que dá ruim. Isso não é bênção. Ou seja, serviço cristão é serviço cristão. Vida devocional é vida devocional. Agora, quando os dois juntos, aí é excelência. Fala assim, irmão, você não é um serviçal da igreja. Fala, você é um filho que serve. Você entendeu a diferença? Eu não sou um serviçal, não. Eu sou um filho que serve. Eu sou servo, sim, mas eu sou filho que serve. É diferente. O serviço, irmão, cristão não pode atrapalhar a minha comunhão com Deus. Se estiver atrapalhando, está errado. Não é bênção. Não é bênção, irmãos. Irmãos, às vezes, sendo servo, nós podemos esquecer que somos filhos. Sabia disso? Podemos ignorar que somos filhos, que somos adoradores. Irmãos, Jesus não morreu para nos transformar em servos. Ser servo faz parte do processo da vida cristã. Mas Jesus não morreu para isso, porque servo já tinha. Jesus morreu para nos transformar em filhos, em verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. A essa eu quero que você abra. Lucas 10. Se puder colocar aqui.
Você sendo servo, você pode esquecer que você é adorador, que você é filho. Coloca a partir, acho que do verso 38, Lucas 10. Aqui conta a história de Marta e Maria. Marta convidou Jesus para sua casa. Vamos ler o texto aqui. Que diz assim a palavra de Deus. E indo eles o caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou em sua casa. Que bom! Atitude louvável. Ela hospedou Jesus em sua casa, mas preste atenção. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, como está escrito nessa versão aqui, sentava-se aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Próximo versículo, por favor. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximou-se dele e perguntou, Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Próximo versículo. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Versículo 42. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. Marta, ela estava com a presença do mestre na casa dela. E ela ficou lá na cozinha. E ela começou a ficar irritada, porque a irmã dela ficou lá nos pés do Senhor Jesus, ouvindo o que Jesus estava ensinando. E ela ficou incomodada. Jesus, faz alguma coisa, Jesus. Minha irmã deixou sozinha aqui. Jesus falou, Marta, você está muito preocupada, está muito ansiosa. Com muitos afazeres. Mas uma coisa é necessário, só isso. Falou, olha, Marta, Maria, a sua irmã, Maria, ela escolheu a boa parte. Eu não vou tirar dela. Em outras palavras, olha, ela me escolheu, está aos meus pés, me ouvindo. Ela escolheu estar em comunhão comigo. Eu não posso tirar isso dela. Marta estava com Jesus na casa dela, mas não estava tendo comunhão com Jesus. Você fazendo cristão, eu fazendo um serviço cristão, eu posso esquecer de adorar Jesus. Eu posso esquecer que eu sou filho, que eu tenho que estar aos pés do meu Jesus. Isso acontece muito com nós que somos trabalhadores, se nós não vigiarmos. Jesus falou, olha, apenas uma coisa, irmãos, apenas uma coisa basta. Comunhão com o Pai. O resto é consequência. Né, pastor? O resto é consequência, irmãos. Se você estiver aos pés de Jesus, buscando comunhão, tudo mais é consequência, irmão. Você vai servir com alegria, com leveza. Mas você não pode ignorar a comunhão com Deus e perder o seu tempo com Deus por causa de um trabalho, por causa de um serviço cristão lícito. Não, irmãos. Não podemos fazer isso. Agora eu quero falar algumas coisas importantes para ter uma vida com Deus, de comunhão. Uma vida devocional abundante. Irmão, uma das primeiras coisas para nós termos uma vida devocional abundante com Deus é uma palavra bem pequena. Prioridade. Fala, seu irmão, Jesus precisa ser o primeiro. Fala, comunhão com Deus precisa estar em primeiro lugar. O que diz Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Esquece até outra parte agora. Buscai primeiro o reino de Deus. O que tem estado em primeiro lugar na minha vida? Às vezes o serviço cristão está em primeiro lugar. Sabia disso? Mas a comunhão com Deus está em segundo lugar. Ou em terceiro, ou em quarto, não sei. Mas nós devemos que primeiro ter comunhão com Deus, prioridade.
Irmãos, quando você coloca algo como prioridade na tua vida, aquilo se torna algo de valor para você. Aquilo passa a ser valoroso. Não, isso é prioridade na minha vida. Então você se esforça, você até se sacrifica, porque aquilo é prioridade na tua vida. É prioridade. E aquilo que você prioriza, a segunda coisa que nós precisamos, dedicação. Aquilo que é prioridade, você se dedica. Não é assim? Se você colocou no objetivo de passar numa prova de faculdade, você priorizou aquilo na sua vida, naquela estação, o que você vai fazer? Você vai se dedicar. Dedicação. Será que nós precisamos nos dedicar, irmãos? Às coisas de Deus? Lá em Colossenses 1, 2, 4, 2, diz assim, dedique-se à oração. Aqui não está falando só de orar, está falando se você se dedicar em oração. Porque às vezes nós podemos viver de oração de emergência. Sabia? Não, irmão, isso não é comunhão com Deus. Eu estou no sufoco, estou precisando disso, aquilo, eu vou e faço uma oração a Deus. Não, irmão, isso não é comunhão com Deus. Eu estou precisando, estou doente, eu estou precisando de um emprego, estou precisando que uma coisa seja resolvida, eu vou e oro. Não. Deus está querendo, irmãos, que a gente tenha uma vida dedicada. Se dedicar em oração. Às vezes nós nos dedicamos a coisas materiais. E colocando nossa energia naquilo. Por que não fazer isso com as coisas de Deus? Não é verdade, irmãos? 1 Pedro 4, 7 diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, se dediquem à oração. Irmãos, os dias são maus, se dedique. Se dedique. O apóstolo Paulo aí falou para Timóteo, até minha chegada, se dedique à leitura pública das Escrituras. O apóstolo Paulo, irmãos, eita homem para insistir com esse assunto, hein? Isso aí, era um homem de oração, um homem que lia as Escrituras, que examinava as Escrituras. Irmãos, aquilo que é prioridade, eu me dedico. Mas para isso acontecer, o que eu preciso? Tempo. Como que eu vou, se eu vou me dedicar a algo, se aquilo é que eu considero como prioridade, o que eu preciso de ter? Tempo. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. Mas será que a gente tem colocado o tempo de oração, o tempo de leitura da palavra, o tempo de declaração incluído no nosso dia a dia, irmãos? Será que nós temos? Como está o nosso tempo com Deus? Pessoas falam assim, André, eu não tenho tempo. Você tem tempo sim, o teu tempo é teu. Sabia que o meu tempo é meu? O teu tempo é teu. Deus nos deu o dia com 24 horas. Você teria coragem de falar assim, Jesus, eu acho que tu errou no dia de 24 horas, hein? Porque eu não estou tendo tempo para orar, para ler a Bíblia. Quem falaria isso para Jesus, para Deus? Você falaria? Ninguém falaria isso, né? Não, tinha que ter mais umas 2 horas aí, Deus. Porque eu não estou tendo tempo para orar nem para ler a Bíblia. Não, irmãos. Alguma coisa você está falhando na sua administração do tempo. Você não está conseguindo administrar. Eu vou te dar um exemplo de um homem. Esse homem, ele presidia sobre 120 governadores, que administravam 120 províncias. Ele achou tempo para ler a Bíblia e orava 3 vezes ao dia. O nome dele se chama Daniel. A Bíblia fala que ele estava lendo as Escrituras, e ele chegou no profeta Jeremias, e ali ele lendo as Escrituras descobriu, epa, o tempo de cativeiro acabou. O que eu estou fazendo aqui? Ele começou a orar. E Deus agiu e deu grandes revelações para ele. Deus ouviu a oração dele, respondeu a oração dele e ainda deu mais revelações para ele. Grandes revelações, se tornou um grande profeta. Vou ler o versículo que eu falei para vocês. Ó. E Daniel
pois. Olha só que coisa terrível. Preste atenção. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas, Daniel 6:10 que eu estou lendo, irmão, abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava. E dava graça diante de seu Deus, como também antes costumava a fazer. Ele não fez aquilo ali, o edito está assinado, eu vou orar. Fogo está pegando. Não, irmão, ele era costume dele. E que edito era esse, irmãos? Tinha uns cabra-machos lá, era coisa de política, irmão. Era coisa de política. Política sabe como é que é, né? Os caras lá não estavam gostando, porque o Daniel, ele era muito bem visto pelo governador, pelo rei da Babilônia. Pelo imperador da Babilônia, melhor dizendo. E ele estava crescendo, e eles tinham ciúme dele. Eles tinham ciúme que ele estava subindo, estava ficando acima deles. Eu falei, vão acabar com esse cara está crescendo muito. Ele falou, vão dar a ideia ao rei, cara, para que ninguém possa orar a nenhum outro Deus durante um determinado período de tempo. E o que Daniel fez quando soube que o edito estava assinado? Ele foi orar. Brother, nessa daí, pelo menos naquele dia eu não orava. Não, irmão. Eu acho que era só um dia, se não me engano. Ou 3 dias, não lembro agora. 3 dias, né, pastor? Obrigado. 3 dias, eu falei, vou deixar de orar só 3 dias, depois eu volto. Irmãos, ele não negociava. Fala para o seu irmão, não negocie seu tempo com Deus. Eu falei, eu não negocio. Meu tempo com Deus é com Deus. Sabe por quê, irmãos? Fala para o seu irmão, tempo com Deus é investimento espiritual. É investimento, irmão. É investimento. Irmãos, mas uma coisa interessante, que é a próxima coisa que é importante para nós ter uma vida abundante espiritual. Perseverança, consistência. Tem pessoas que arrumam tempo. Ele chega até aqui. E ele até começa. Mas daqui a pouco ele para. O começo pode ser... Geralmente, tudo que começa é bom, né? Quem já percebeu isso? Todo começo é bom, né? O começo pode ser mais fácil. Ou às vezes não. Né? Às vezes tem pessoas, né, que falam, em 2023, eu vou começar a exercitar, eu vou fazer caminhada, eu vou fazer academia, eu vou fazer isso. Aí ele no final do ano, ele compra tênis, ele compra roupinha especial, faz um monte de coisa. Aí a pessoa fala, eu vou fazer dieta. Aí enche o armário lá de um monte de coisas naturais. Irmão, quando eu vejo isso, eu falei, não vai. A pessoa começa assim, caraca, agora eu vou. Enche o armário lá de coisa, daqui a pouco não come nada daquilo. Joga tudo fora, estraga, enjoa. O começo geralmente é... Irmãos, eu me lembro que quando eu comecei a exercitar, caramba, levantar 5 quilos, dava uma dor no braço. Dava uma dor no corpo terrível, irmão. Não anima não, né? Quem faz regra minha sabe como é que é no começo, né? Dói tudo. Dói tudo e você malha 6 meses e não vê nada. Malha 1 ano e não vê também muita coisa. Mas você vê sua saúde mudando. Isso aí você vê. Sabia, irmãos, que tem coisas, às vezes, que você está se edificando espiritualmente. Aparentemente, parece que nada está acontecendo. Mas está sendo criada uma estrutura forte aqui, ó. A estrutura está sendo construída, irmãos. O coração. Você está ficando forte. Daqui a pouco você vai ser capaz de suportar pesos. Fortes. E você não vai desmoronar. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que às vezes ele quer estar numa posição de destaque, suportar determinado peso, sem ele ter estrutura. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, irmão. Irmãos, a perseverança é necessária, a consistência. Irmãos, fazer realmente, eu reconheço, fazer as mesmas coisas repetidamente, pode ser chato? Pode, irmão.
André, todo dia que você acorda com vontade de ler a Bíblia, de orar? Não. O que você faz? Eu oro e leio a Bíblia assim mesmo. É todo dia que eu estou com vontade de falar minhas declarações de fé? Não, irmão. É o que você faz? Faça assim mesmo. Com vontade ou sem vontade. Porque isso, irmãos, quando você começa a vencer, você vai ver que cada vez fica mais fácil, fica mais leve. Você começa a dominar a sua vontade. Olha o próximo, uma coisa importante para ter a vida devocional. Você precisa dominar a tua vontade. Você sabia que nós precisamos nos libertar da vontade de sentir vontade? Eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não vou ter vontade de orar. Eu não tenho vontade de citar a palavra. Se liberte disso, irmão. Faça mesmo sem vontade. Não seja movido, guiado pela sua vontade. Você não tem que sentir vontade. Não estou com vontade. Se liberte disso. Seja livre em Cristo. Você não é movido pelo aquilo que você sente. Você é movido pelo aquilo que a palavra de Deus diz que é. Você não tem que fazer aquilo que você está com vontade, você tem que fazer aquilo que você precisa. Temos que fazer aquilo que precisamos. Mas é interessante, né? Tem coisas que às vezes a gente não gosta, mas a gente faz no natural, né? A gente vai lá, o médico passa lá, você tem que tomar injeção, a gente vai e toma. Bezetacil, vai lá, pô. Quem gosta? Ninguém gosta, né? E outros tratamentos médicos terríveis. O médico fala, você tem que fazer isso. É mesmo? E a pessoa se submete, sem vontade. Na verdade, nós fazemos muita coisa sem vontade. Quem é que todo dia acorda feliz da vida, que 5 horas da manhã para trabalhar? É uma verdadeira, né? Mas por que você vai? Você precisa. Eu preciso me cuidar, irmãos. Senão o mundo vai me influenciar, irmão, se eu não me cuidar. As doutrinas errôneas de Satanás vão influenciar a minha vida. Eu preciso me cuidar. Eu não tenho que ser movido pela minha vontade, tenho que ser movido pelo que eu preciso. Irmãos, tem coisas que às vezes eu fico pensando, meu Deus, como que determinados crentes conseguem sobreviver? Que levam uma vida espiritual empurrando com a barriga, como diz o ditado, empurrando com a barriga. Eu falei, como que eles conseguem? Porque, irmãos, rapaz, às vezes eu passo cada tentação, eu já passei cada coisa, você nem imagina. E eu me buscando muito a Deus, tendo uma vida devocional, uma vida de oração, leitura da palavra, estudando a Bíblia. Eu falei, como é que esses crentes estão sobrevivendo? Eu não sei. Você sabe, pastor? Não sei. Não sei como eles estão sobrevivendo. É como você está sem se alimentar, ou se alimentando pouco, e a pessoa ainda está de pé. Como é que essa pessoa está de pé? André, a graça de Jesus. Não enrola com essa palavra, não. Não, irmãos, tem alguma coisa ali que está sendo desmoronado dentro daquela pessoa. Eu não entendo. Como essa pessoa não pode estar sobrevivendo muito bem? Alguma coisa ali ela está absorvendo do mundo, ou muita coisa. Porque a batalha que eu tenho é a batalha que você tem. Revelação da noite, da manhã. A batalha que você tem é a batalha que teu pastor tem. A unção que está sobre mim, que está sobre o pastor, sobre o ministro, sobre quem lidera, isso não é para nos sustentar a nossa vida com Deus. Não, isso é para servir o corpo de Cristo. Então eu preciso fazer a minha parte. Amém, irmãos? E eu quero terminar, irmãos, com alguns conselhos muito práticos, que eu creio que vai te ajudar a você ter uma vida de comunhão com Deus. Algumas coisas que até eu fiz, ainda faço. Irmãos, você quer ter uma vida de comunhão com Deus? Comece. Fala, teu irmão, comece.
Comece com o que você tem, comece com aquilo que você pode. Vou te dar um pequeno exemplo. Trace na tua vida. E hoje eu vou orar 5 minutos. Eu vou ler 5 versículos. Eu vou declarar 4 versículos sobre a minha vida. Comece a fazer isso, irmão. Isso que eu estou falando com você consegue fazer em 15 minutos. Isso é o mínimo para quem está começando a caminhada cristã. 15 minutos com Deus, se você fizer todo dia, eu garanto que você vai começar a mudar. Eu garanto que não vai ficar em 15 minutos. Não vai, irmãos. Não vai ficar em 15 minutos. Pega lá um capítulo, lê lá. Eu vou ler o livro de Mateus. Todo dia lê um capítulo. Você não precisa fazer isso tudo na mesma hora. Comece, irmãos. À medida que você prosseguir, você vai crescer, o tempo seu, você vai querer mais. Segunda coisa, irmão, recomece quantas vezes for necessário. Às vezes nós começamos e paramos. Recomece, irmão. Recomece. Recomece quantas vezes for necessário. O que você não pode abrir mão é de não levar isso de vida devocional com Deus a sério. Não abra mão, irmãos. Não, eu não abro mão. Eu vou arrumar tempo. Deixa eu falar para você uma coisa. Se no seu coração você quiser tempo com Deus, Deus vai te dar tempo. Sabe que esses dias, eu examinando essa palavra, eu percebi? Rapaz, eu colho muito tempo com Deus. Eu colho muito tempo com Deus. Às vezes eu fico realmente semana toda envolvido com coisas na igreja, mas daqui a pouco eu fico 4, 5 dias em casa. E não sou prejudicado na minha vida financeira por causa disso. Irmão, se você quiser tempo com Deus, você vai ter. Mas se você não quiser, rapaz, Deus pode mudar até as coisas no teu trabalho. A tua escala, o teu horário pode ser mudado. Se no teu coração, Deus, eu quero tempo. As coisas podem mudar. Mas se você não quiser, irmão, Deus não pode se mover naquilo que você não quer. Deus não pode. Deus não pode, irmão. Deus não pode. Você sabe uma coisa que nós precisamos fazer para ter uma vida devocional? Eu tenho que rever o meu estilo de vida. Você sabia que a hora que você dorme, a hora que você acorda, sabia que isso influencia a nossa vida espiritual? Como assim, André? Se você dorme tarde, você pode acordar tarde, começar a sua vida tarde e não ter tempo com Deus. Você chegou do trabalho, aí ficou vendo um filme até meia-noite, meia-noite e meia. Acordou em cima da hora, foi no sufoco do trabalho. De repente, o tempo que você teria era aquele dia, era amanhã. Você poderia ter acordado mais cedo, mas você não tinha condições porque o seu estilo de vida não deixa. Reveja o seu estilo de vida, irmãos. Reveja o que você tem feito com o seu tempo. Quanto tempo nós temos perdido tempo? Quanto tempo tem sido perdido, jogado no lixo assim? Por coisas fúteis, por coisas inúteis, por coisas sem valor nenhum. Coisa que não vai acrescentar nada. Efésios 5 diz assim, portanto, 5 versículo 15 e versículo 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam. Vivam como sábios, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Aproveitando bem o tempo. Aproveite bem seu tempo, irmão. E a Bíblia termina, porque os dias são maus. Irmão, os dias são maus. Aproveite bem o tempo que você tem. Não perca tempo, irmãos, com coisas que não vai te acrescentar em nada. Com coisas que você pode abrir mão. Porque tem coisa na vida que às vezes você não vai poder abrir mão. Mas tem coisa que você pode, tem coisa que eu posso abrir mão. Você vai estar gastando, irmão, tempo com coisas espirituais, com coisas eternas.
Você sabe uma coisa que atrapalha muito a vida com Deus, irmão? Cansaço físico. Irmão, se eu, André, viver sempre cansado, vai ser difícil eu manter minha vida devocional com Deus abundante. Vai ser difícil. Se eu estou sempre me acarretando, me sobrecarregando de um monte de coisas, trabalhando além. Deixa eu falar para você uma coisa, trabalho demais não é bênção. E quem não trabalha é malandro. Vamos botar o equilíbrio nisso. Mas trabalho demais não é bênção. Se você está trabalhando demais, isso não é bênção. Você vai ficar tão esgotado, não tem força, não tem energia, não tem condição mental, emocional, para você ter uma vida com Deus. Aí a tua alma vai gritar demais, você não vai conseguir. Imagine você ler a Bíblia com a mente turbilhão, pegando fogo. Descanse, irmão. Eu estou falando de descanso físico mesmo. Tire tempo, descanse. O seu corpo físico, a sua alma não foi glorificado. Você tem que cuidar desse tempo. Você tem que se cuidar. Eu tenho que me cuidar. Se eu me manter sempre sobrecarregado, irmãos, a minha alma não vai conseguir pegar o que a palavra de Deus tem. A minha alma vai ter dificuldade. Vai ser uma luta, irmãos. Vai ser uma luta. Trabalho demais não é bênção. Você reparou que eu falei muito sobre tempo, né? Fala, teu irmão, deixa Deus ser o Senhor do seu tempo. Deixa Deus ser o Senhor do seu tempo. Eu garanto que você não vai perder. Irmão, ninguém perde com Deus. Entregue seu tempo a Deus, meu tempo é teu. Meu tempo é teu, Pai. Irmãos, quando você estiver livre, e Deus chamar, meu filho, vem ter comunhão comigo. Fala, teu irmão, vai. Quando ele te pedir teu filme, deixe. Quando ele pedir teu tempo lá nas redes sociais, deixe, entregue para ele, irmão. Quando, cara, hoje aconteceu que um sábado, eu estou completamente livre. Aproveita. Aproveita, irmãos. Ele está te pedindo esse tempo? Dê, irmãos. Você vai ver, irmãos, que isso vai ser crescente. Daqui a pouco, você não vai marcar em relógio. Não vai ser 15 minutos de Bíblia, 3 versículos. Você vai se mergulhar e deixar. Mas você está pensando que todo mundo chegou nesse dia, da noite para o dia? De um dia para a noite? Não. Foi aos poucos. A fome vai aumentando. A sede vai aumentando. Quanto mais você busca, mais você quer. Você não se contenta com pouco. Irmãos, aqui que eu descobri, eu não me sustento com pouco. O que você quer dizer com isso? Se eu ficar ouvindo só mensagem que me fala, que aumenta o meu ego, que começa a fazer carinho na minha alma, irmãos, eu não gosto muito. Acho que eu peguei isso com o pastor. Tem gente que ficar ouvindo só mensagem de prosperidade, de bênção, de cura. Não. Irmãos, eu tenho que ouvir uma chibatada. Por quê, irmão? O alimento aqui é forte. O alimento aqui é forte, irmão. Esse negócio de ficar bebendo Danonimo, não, aqui é o quê, pastor? Aqui é costela, com agrião. Aqui é mocotó, aqui é feijoada. Eu quero mais, irmãos. E eu quero querer mais. Essa fome vai aumentando. Irmãos, quero terminar falando sobre a corça. Não vou ler o teu versículo. Na Bíblia fala que assim como a corça anseia por águas, Davi falando, assim minha alma anseia por ti. E eu estudando sobre a corça, eu descobri uma coisa. A corça, ela exala um cheiro. E aquele cheiro dela atrai os predadores. E o que ela faz? Ela não se permite ficar confinada sem água por perto. Ela quer ficar perto de água. Porque quando ela vê que tem água, ela vê o predador se aproximando, ela se mergulha na água.
Você pegou? Sabia que a tua alma, se sua alma estiver fedendo, o predador, Satanás, ele vai sentir? Mas se lance. Se lance. Se lance nesse rio, nessas águas. Não é simplesmente uma questão da costa, eu pensava que é porque ela tinha muita sede, porque corria muito. Não, não era simplesmente por causa da sede, também é. Mas é porque era uma questão de sobrevivência dela, é uma questão de sobrevivência, para ela se manter viva, ela tem que se mergulhar para tirar aquele odor. Irmãos, esse mundo aqui, ele às vezes nos deixa com odores. E a gente tem que se lançar nessa palavra, para nos limpar. Nós temos que nos lançar nos rios de água viva. Nós temos que nos lançar, Ministério de Música. Deixa essa fome crescer, irmão. Deixa essa sede por Deus. O meu objetivo aqui é despertar fome em você, fome de ler a Bíblia, fome de ter comunhão com Deus. Tenha fome de Deus, irmão. Tenhamos fome do Deus vivo. E você vai ver que a palavra aqui vai ser um cumprimento, que você vai ouvir aqui. Deus vai tratar de outras coisas elevadas. Vale a pena, irmão. Vamos ficar de pé, irmão?